Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017. E vamos aos destaques da Voz de hoje. Insulina de ação rápida vai estar disponível no SUS para atender quem tem diabetes do tipo 1. Maraquenupe. A insulina de ação rápida deverá estar disponível para distribuição num prazo de 180 dias. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Contas do governo voltam para o azul em janeiro. Ney Pereira. Ações do governo para reduzir despesas ajudaram no resultado positivo de quase 19 bilhões de reais. A gente vai explicar os impactos da queda dos juros no seu bolso e na vida dos trabalhadores. Geração de empregos. Vamos falar como o governo vai monitorar o mercado de trabalho e incentivar a criação de novos postos. A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Se ficar em jejum, a glicose baixa. Se comer muito, a glicose sobe. E se comer demais, passa mal. Se comer pouco, também. A vida de quem sofre de diabetes tipo 1 não é fácil. Mas um medicamento que oferece mais qualidade de vida vai ser oferecido agora de graça pelo SUS. É a insulina de ação rápida. A repórter Maraquenupe explica os efeitos e como o remédio vai ajudar os pacientes. O dia a dia do programador de sistemas, Alex Alves, é bem movimentado. Além do trabalho em casa, ele cuida dos 3 filhos. 2 têm diabetes do tipo 1. Uma doença crônica grave que ocorre ou quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não usa corretamente a insulina que produz. Por isso, as crianças de Alex seguem uma rotina de muitos cuidados. Agora ele está tendo aqui um quadro de hipoglicemia, está 52, tá? Então eu vou ter que fazer uma correção. Tem que dar 15 gramas de mel ou de açúcar, 2 colheres de açúcar, 15 gramas também, para poder fazer a correção da glicemia, porque está baixa. A novidade é que, a partir de agora, pacientes com diabetes mellitus tipo 1, igual a dos filhos de Alex, vão passar a contar com outro medicamento para facilitar o tratamento da doença. É que foi incorporado ao SUS, o Sistema Único de Saúde, a insulina de ação rápida. O medicamento deve ser aplicado antes de comer para manter a estabilidade da glicose no sangue. Para Alex Alves, conseguir o remédio de graça vai trazer alívio financeiro para a família. O custo dessa medicação hoje, somente da insulina ultra rápida, para os meus 2 filhos, como eles usam a bomba de insulina, dá R$ 2.100, R$ 2.110, né? Para os 2, mensalmente, fora a alimentação. O governo federal, estando à frente disso agora, com a incorporação, espero que facilite também a vida da gente. Que a gente tenha realmente essa medicação para dar continuidade no tratamento. O governo federal já oferece de graça, por meio do programa de farmácia popular, outros medicamentos, insulinas, reagentes e seringas que ajudam no monitoramento da glicemia. Para a endocrinologista Ermelinda Pedrosa, a inclusão de mais um medicamento no SUS é uma vitória para os cidadãos brasileiros. Esta insulina vai justamente promover um ganho melhor em relação à redução de hipoglicemia. Então, isso já representa assim, um avanço incomensurável para essa substituição do que a gente chama assim, bolos de insulina, que são aquelas aplicações que a gente faz a cada refeição. A insulina de ação rápida deverá estar disponível para distribuição num prazo de 180 dias. Reportagem Maraquenupe. As contas do governo apresentaram um resultado positivo de quase 19 bilhões de reais em janeiro deste ano. Isso quer dizer que a arrecadação de impostos e contribuições foi maior que as despesas. Isso sem contar com os gastos com os juros
da dívida pública. O resultado mostra que o governo vem fazendo a lição de casa, com ações para reduzir as despesas. As contas poderiam ser melhores caso a Previdência não continuasse a apresentar saldo negativo. Em janeiro, a arrecadação com impostos e contribuições superou as despesas, sem contar os juros da dívida pública, em quase 19 bilhões de reais. Sem descontar a inflação, o resultado foi cerca de 28% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. Este foi o melhor resultado para o mês de janeiro dos últimos 4 anos. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, Ana Maria Vescovi, o saldo positivo foi possível com o processo de reorganização das contas públicas. Nós fizemos um esforço tanto de reduzir restos a pagar, quanto de pagar essas despesas de exercícios anteriores e os próprios restos a pagar. Esse esforço, ele sim representa aqui uma menor pressão fiscal para o ano de 2017 como um todo. A arrecadação de janeiro é baseada na atividade econômica de final de ano, período de Natal, férias e pagamento do 13º salário, o que aumenta os recursos na economia e, como consequência, a arrecadação de impostos. A Previdência Social segue como a vilã das contas do governo, enquanto que o Tesouro Nacional e o Banco Central arrecadaram 32 bilhões de reais a mais do que gastaram. A Previdência Social apresentou saldo negativo de mais de 13 bilhões de reais. Para diminuir o rombo e garantir que as futuras gerações possam receber aposentadoria, o governo enviou no final do ano passado uma proposta de reforma da Previdência. Entre as mudanças está a criação de uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, e com o mínimo de 25 anos de contribuição. Reportagem Ney Pereira. E o bom resultado das contas do governo em janeiro é mais um indicador da retomada do crescimento econômico do país. Ontem, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros pela 4ª vez seguida. A Selic está agora em 12,25% ao ano, o menor patamar dos últimos 2 anos. Isso também se soma à inflação menor. Com todo esse cenário favorável, o empresário se sente mais confiante, seguro para fazer investimentos, produzir mais, comprar máquinas e, como consequência, gerar empregos. E o consumidor também tem mais acesso a crédito e começa a gastar mais. Compra um produto que precisa, faz uma viagem que estava planejando, o que também reflete em mais empregos. Mesmo já esperada pelo mercado, a 4ª redução seguida dos juros básicos da economia foi comemorada por representantes do varejo. Para Altamiro Carvalho, economista da Federação do Comércio de São Paulo, uma boa notícia para consumidores e empresários. Para o consumidor significa um crédito mais barato, embora não de imediato, mas mais acessível a longo prazo. Para as empresas, a mesma coisa, um crédito de financiamento para capital de giro e investimentos mais acessível. Com juros mais acessíveis, você consegue retomar investimentos. E se tem mais crédito, a geração de empregos é maior. É o que acredita a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Um reflexo das quedas seguidas da taxa Selic é que a indústria paulista abriu 6.500 vagas de trabalho em janeiro. Segundo o assessor para assuntos econômicos da Fiesp, André Rebelo, a recuperação do emprego pode ser mais rápida se a oferta de crédito for ainda maior. A gente acredita que os próximos meses serão de criação de emprego, mas não temos certeza. Então vamos aguardar os números para aí a gente comemorar o processo de retomada de verdade. Na medida em que o crédito aumentar mais rápido, ele aumenta a velocidade da retomada econômica. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou esta semana que o país está saindo de uma recessão profunda de 2 anos. Segundo ele, o governo tem tomado medidas, primeiro para tirar o país da crise econômica, como limitar os gastos públicos, incentivar o consumo com o saque de contas inativas do FGTS e aumentar o investimento estrangeiro no país. Meirelles afirmou que mesmo com o cenário econômico mais favorável, o emprego é o último setor a sentir esses reflexos positivos. Por exemplo, no final de 2014, a economia já começou a cair, mas o desemprego estava muito baixo, quer dizer, o emprego ainda estava muito alto. Passaram-se alguns meses, o emprego começou a reagir. Em resumo, nós vamos começar a sentir uma melhora do emprego mais à frente, né? Cada vez mais perceptível. No momento, o que nós estamos sentindo é o impacto da recessão. E além do emprego, a queda da taxa Selic também vai ter impacto direto no bolso das pessoas. Eu conversei com o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Manuel Henriques Garcia,
que explicou qual é este impacto. Isso está dando ao trabalhador brasileiro uma condição de melhor e maior poder de compra. É um alívio do ponto de vista do orçamento. Na hora que a taxa de juros cai, a Selic caiu 0,75%, há um alívio ainda maior quando este trabalhador, este brasileiro vai renegociar a dívida com os bancos. A taxa agora bancária vai diminuir. Se dívidas forem sendo pagas, a inadimplência também vai diminuir. Significa um aumento da confiança com relação ao crescimento econômico. O resultado prático de mais esse corte nos juros da Selic já apareceu. Em linha com o Banco Central, o Banco do Brasil e outras instituições financeiras particulares decidiram reduzir os juros para o consumidor e algumas linhas de crédito. As previsões são de que 2017 termine com a taxa básica de juros em 9,25% ou menos. Reportagem José Luiz Filho. A gente ouviu aí o ministro da Fazenda sobre os reflexos da crise sobre o emprego. E hoje o IBGE divulgou o número de pessoas sem trabalho em 2016. A PNAD contínua, divulgada nesta quinta-feira, mostrou que em 2016 o Brasil tinha em média 22 milhões e 600 mil trabalhadores subutilizados, isto é, pessoas que estão desempregadas, que trabalham menos de 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais, ou ainda aqueles que buscam emprego, mas não podem assumir a vaga. O número é 24% maior que no ano anterior. Um novo indicador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra ainda o tempo que uma pessoa leva até conseguir um trabalho. Entre 2012 e 2016, o número de pessoas que ficaram até 2 anos procurando trabalho subiu 121%. O resultado, segundo o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimara Zeredo, é fruto das dificuldades na economia. A crise afeta esse tempo de duração, ou seja, as pessoas estão demorando mais tempo para conseguir trabalho. Quanto maior é o contingente de desocupados, maior vai ser o tempo de duração. Outra novidade na pesquisa é a inclusão do indicador que mede a taxa de desocupação por raça ou cor. Essas novas categorias permitem avaliar com mais clareza a realidade de grupos específicos e criar políticas públicas para corrigir distorções. Reportagem Natália Mello. E como saber onde estão esses desempregados e como agir para mudar esse cenário? Então, para isso o Ministério do Trabalho lançou o portal do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho. A partir de 7 bases de dados, entre elas a RAIS e o Cadastro de Empregados com Carteira Assinada, vai ser possível acompanhar a dinâmica do mercado de trabalho em cada estado, em cada cidade. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a ferramenta vai apoiar a criação de políticas específicas para atender cada região do país e acelerar a geração de empregos. Com esse portal, nós teremos condições de, em tempo real, fazer os estudos com base nos dados ali lançados e que serão coletados, para que possamos observar a movimentação do mercado de trabalho e as políticas públicas de governo sejam inspiradas conforme nesses dados, contando com a realidade presente. Com isso, ganha o trabalhador, ganha o empregador, ganha o governo em eficiência e ganha o Brasil como um todo. E agora há pouco, o porta-voz da presidência comentou os bons resultados das contas públicas e anunciou o nome do novo ministro da Justiça. Nós vamos agora, ao vivo, até o Palácio do Planalto, conversar com a repórter Luana Karen, que tem as informações. Boa noite, Luana. Vamos começar pelo novo ministro? Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Isso mesmo, o presidente Michel Temer confirmou a indicação do deputado federal Osmar Serraglio para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Osmar Serraglio é advogado e deputado federal pelo PMDB do Paraná. Ele vai ocupar o lugar de Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer também comentou os bons resultados nas contas públicas de hoje, anunciadas hoje. As contas voltaram ao azul. Foi o melhor janeiro dos últimos 4 anos. Dados do Tesouro Nacional revelam que as receitas do governo central superaram as despesas em quase 19 bilhões de reais no mês de janeiro. Segundo o presidente Michel Temer, o resultado mostra que o Brasil está deixando a recessão e soma-se a uma série de indicadores positivos, como redução da taxa básica de juros da economia e o aumento no fluxo de investimentos estrangeiros.
Ao vivo, Luana Karen. 19h15 em Brasília. O governo vai construir mais de 130 mil cisternas no semiárido brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai explicar como a população que sofre com a seca pode ser atendida com água de qualidade. 3 trabalhadores resgatados este mês de uma fazenda onde viviam em condições semelhantes à escravidão participaram hoje de uma audiência em que foram acertadas formas de reparar os danos que eles sofreram por anos. A gente acompanhou essa audiência em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para mostrar o final de uma história que ainda hoje é uma realidade no país. Quase 130 anos depois da assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no país, ainda é possível encontrar brasileiros vivendo em condições de trabalho tão degradantes quanto a dos escravos. É o caso de Lino da Conceição, idoso que foi resgatado de uma fazenda no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Ele trabalhou por mais de 20 anos sem documentos, bebendo água com aparência de óleo diesel e dormindo sem nenhuma condição de higiene. Vivendo na rede, quando chovia, molhava tudinho, amanhecia molhado. Junto com Lino, outros 3 trabalhadores com idades entre 26 e 50 anos, que viviam em situação análoga à escravidão, foram resgatados neste mês, nas terras de um fazendeiro sul-mato-grossense. O resgate foi resultado de uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e policiais ambientais, civis e federais. Ficou acertado em audiência nesta quinta-feira que os trabalhadores vão receber o dinheiro pelo tempo trabalhado e indenização por danos morais e vão ter os documentos regularizados. O auditor fiscal do trabalho, Juliano Gulo, participou da operação e explica que essas medidas vão trazer mais dignidade para os trabalhadores. Com relação aos empregados, foram providenciadas 2 carteiras de trabalho, porque 2 trabalhadores não tinham carteira de trabalho. Um dos trabalhadores, inclusive, não tinha nenhum documento e nós conseguimos providenciar a segunda via da certidão e dessa forma trouxemos um pouco de dignidade a esses trabalhadores. O auditor fiscal Juliano Gulo também alertou para a importância de a sociedade denunciar práticas de trabalho abusivas, já que esses locais costumam ter difícil acesso. A denúncia pode ser feita pessoalmente nos órgãos e secretarias do Ministério do Trabalho nos estados e também pelo Disque Direitos Humanos, no número 100. Em 2016, mais de 650 trabalhadores foram resgatados em situações semelhantes à escravidão. Minas Gerais é o estado com o maior número de trabalhadores libertos, seguido pelo Piauí, Pará e Mato Grosso do Sul. Reportagem Natália Kozlik. Brasileiros que moram no exterior terão mais facilidades agora para se regularizarem na Justiça Eleitoral. A medida vai permitir que eles recebam o título de eleitor no país onde estão. E tudo pode ser feito rapidinho, com uma ferramenta na internet. O repórter João Pedro Neto explica. A iniciativa lançada hoje vai simplificar procedimentos como o alistamento eleitoral e a emissão do título para brasileiros que vivem no exterior. Agora, a maior parte do processo pode ser feita pela internet. O ministro interino das Relações Exteriores, Marcos Galvão, destacou a parceria do Itamaraty com a Justiça Eleitoral e disse que a medida ajuda a garantir que mais brasileiros tenham assegurado o direito a votar e a exercer a cidadania. O convênio que renovamos hoje ajudará a manter os vínculos desse amplo contingente de expatriados com o Brasil, assegurando-lhes o pleno exercício de sua cidadania e dando-lhes voz na definição dos destinos políticos do nosso país. Segundo o Itamaraty, dos cerca de 3 milhões de brasileiros que moram fora do país, estima-se que pelo menos 1,5 milhão poderiam participar das eleições, mas no último pleito, apenas cerca de 460 mil pessoas foram registradas. A expectativa é que com a nova ferramenta, o número de brasileiros no exterior aptos a votar aumente. Para utilizar o serviço, o cidadão deve preencher um formulário no portal do TSE na internet e anexar a versão eletrônica dos documentos necessários. Depois da análise pela Justiça Eleitoral, o título de eleitor será enviado ao consulado brasileiro mais próximo do cidadão, que precisará se deslocar apenas uma vez até o local
para retirá-lo. O brasileiro que vive fora do país deve acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet, pelo endereço eletrônico www.tse.jus.br. Reportagem João Pedro Neto. Momento social. Em várias regiões do país, principalmente no semiárido, a população vem sofrendo as consequências de uma das piores secas da história. E para melhorar as condições de vida dessas pessoas, o governo federal está investindo mais de 755 milhões de reais para levar água potável para o consumo da população. Isso significa a construção de mais de 130 mil cisternas, microaçudes e programas de acesso à água. Uma ação que vai atender mais de 1 milhão de pessoas em 15 estados. E a dona Terezinha Oliveira, lá de Feira de Santana, na Bahia, conhece bem o sofrimento que é viver sem água e quer saber o que fazer para ter uma cisterna. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, é quem vai responder. Olá, ministro. Meu nome é Terezinha, sou do município de Feira de Santana, estado da Bahia. O que é que eu faço para ter uma cisterna em minha casa? Necessito muito dessa cisterna. O primeiro passo para ter uma cisterna em casa é estar cadastrada no que nós chamamos o cadastro único, que faz o cadastro de toda a população brasileira que ganha até meio salário mínimo per capita. Uma família que as pessoas, somando o que é a renda de toda a família, o que é a renda de toda a família dividido pelo número de pessoas, dá até meio salário mínimo por pessoa, por mês. Então, estando nesse cadastro e morando no semiárido, que é uma região de seca, né, do Nordeste, que pega até o norte de Minas Gerais, é a região mais sofrida do país em termos de acesso à água, você vai ter o direito, de estando cadastrada, reivindicar essa cisterna. Entra no programa e em pouco tempo você deverá ter a cisterna na sua casa. E se, assim como a dona Terezinha, você também tem alguma pergunta sobre as ações e programas sociais do governo, manda pra gente. Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe. 19h22 em Brasília. O programa Criança Feliz encerrou hoje a primeira rodada de formação de multiplicadores. Em todo o país, foram realizadas 7 capacitações que prepararam 84 profissionais. Agora eles serão responsáveis por acompanhar a execução do programa e formar os técnicos que vão fazer as visitas às famílias para mostrar aos pais a melhor forma de estimular o desenvolvimento das crianças. E as primeiras crianças começam a ser atendidas em abril. A professora Tânia Oliveira Teles é uma das multiplicadoras no Espírito Santo. Ela conta que sai da capacitação com a certeza que o programa Criança Feliz será responsável por grandes transformações sociais. Realmente tem que ter muito amor, muita paixão e acreditar. Eu acho que o nosso papel é de multiplicar esse método, é desafiador, é maravilhoso e com certeza nós saímos daqui motivados e com a crença de que realmente vai funcionar. Opinião parecida tem a psicóloga Kênia Fontoura, multiplicadora indicada pelo Rio Grande do Sul. A partir da primeira infância que a gente vai conseguir pensar uma sociedade mais solidária, mais empática, com adultos capazes, habilitados. O secretário nacional de promoção do desenvolvimento humano do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alim Girardi, também participou do encerramento das capacitações. Ele destacou as próximas etapas do programa. Segundo o secretário Alim, a partir de agora, a implantação do Criança Feliz se acelera e as primeiras famílias começam a ser atendidas em abril. Nós apenas chegaremos ali para fortalecer via visitador. E a família fortalecida fortalece as competências da criança, que o objetivo último é chegar na criança. Até agora, 2.529 municípios já aderiram ao Criança Feliz. Reportagem Carolina Graziadei. A página do E-Social liberou uma nova funcionalidade para os empregadores domésticos. Agora é possível gerar o comprovante de rendimentos automaticamente pelo sistema. Esse documento deve ser emitido pelos empregadores que fizeram a retenção do imposto de renda na fonte do seu empregado no ano de 2016.
Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal valida a cobrança de ICMS sobre produtos e serviços destinados a entidades filantrópicas. Consumidores devem ser indenizados por cobrança de dívida já quitada. Gerente de banco é demitido por justa causa por uso indevido de e-mail da instituição. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a imunidade tributária prevista na Constituição para entidades filantrópicas não vale para os produtos e serviços adquiridos. Entidades filantrópicas são instituições sem fins lucrativos que prestam serviços à sociedade. Ricardo Viula. No caso, o governo de Minas Gerais recorreu ao STF contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado que isentou de ICMS os bens destinados a um hospital beneficente no município de Muriaé. Em defesa, o hospital alegou que, na prática, acabava sim pagando indiretamente o ICMS embutido no valor das compras. Mas o plenário do Supremo Tribunal Federal deu razão ao governo do Estado. Os ministros acompanharam o relator do processo, Dias Toffoli, concluindo que a Constituição limita a imunidade tributária das instituições assistenciais ao patrimônio, à renda e aos serviços prestados. O ministro lembrou ainda que o STF já decidiu que a imunidade só pode ser concedida a quem paga diretamente o tributo. À luz da jurisprudência predominante, reputo que a imunidade tributária subjetiva, no caso do artigo 156 da Constituição Federal, em relação aos impostos, aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito. O consumidor ou usuário não é o contribuinte, tanto assim que precisa ser informado a respeito dos tributos que oneram as mercadorias e serviços. Assim, a imunidade tributária para entidades filantrópicas não vale para os produtos e serviços adquiridos. O caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal tem repercussão geral. Com isso, a decisão vai servir de regra para os tribunais de todo o país. Caixa Econômica Federal deve indenizar 2 correntistas que quitaram o empréstimo e continuavam sendo cobrados pela dívida. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Os correntistas do Rio Grande do Sul pediram na Justiça indenização por serem cobrados pela dívida que já não existia. O Tribunal de Justiça gaúcho entendeu que o caso não geraria reparação, mas ao analisar recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, os ministros verificaram que os consumidores informaram a Caixa por mais de uma vez que já haviam pago o débito referente ao contrato de empréstimo. Mesmo assim, foram cobrados pelo banco por mais de 10 anos. Para a relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, a demora injustificada para se reconhecer a extinção da dívida pode gerar ofensa moral com possibilidade de indenização. Por isso, foi fixada a reparação de R$15 mil. O uso indevido de e-mail da corporação gera demissão por justa causa a gerente de banco. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto. A dispensa por justa causa ocorreu depois que um gerente do Itaú, no estado gaúcho, utilizou o e-mail da instituição para fins pessoais com mensagens de conotação sexual. Ele ainda violou o sigilo bancário de uma colega ao acessar a fatura do cartão dela. O banco alegou que houve violação do Código de Ética da instituição. Ao analisar o caso na 6ª turma do TST, o relator, ministro Aloísio Correia da Veiga, considerou correta a demissão do gerente por justa causa. Supermercado é condenado a pagar R$10 mil por acusar injustamente 2 homens de roubo. O caso ocorreu em Fortaleza, no Ceará. Fernando Rota. Os homens passavam próximo ao local quando foram abordados por um segurança que acusou os 2 de furto de objetos. Eles foram algemados e ameaçados, mas a vítima do furto no estabelecimento confirmou que os homens não eram os criminosos. A Justiça do Ceará entendeu que o supermercado tem responsabilidade pela conduta do funcionário.
Motorista alcoolizado que provocou o acidente deverá pagar pensão alimentícia à viúva da vítima. A mulher alegou que o marido, morto no acidente, sustentava a casa. Johnny Luna. O juiz do caso no Distrito Federal considerou que laudos médicos e periciais comprovaram que a morte do homem ocorreu por causa da conduta ilícita do motorista, que ao conduzir o veículo embriagado, assumiu o risco de provocar danos. Por isso, deve pagar pensão alimentícia à mulher da vítima. Ainda cabe recurso da decisão. Companhia Energética do Maranhão deve indenizar consumidora que ficou 1 ano sem luz em casa. O valor foi fixado em R$ 37.400. A Justiça Maranhense lembrou que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, indispensável para a qualidade de vida e desenvolvimento social das pessoas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Comissão aprova projeto que pode reduzir burocracia nas relações entre particulares e poder público. Senadores divergem quanto ao ritmo da redução da taxa Selic. Humberto Costa defende a inclusão de programa de saúde bucal dentro do Sistema Único de Saúde. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que acaba com a necessidade no poder público do reconhecimento de firma e das cópias autenticadas. A proposta, que reduz a burocracia em todas as esferas de governo, vai diminuir os custos para o Estado e para os cidadãos. O autor da proposta, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, objetiva agilizar processos que não fiquem sujeitos às fraudes, com a simplificação de procedimentos. Assim, os servidores públicos terão o poder de conferir documentos e cópias, afastando a necessidade de autenticação e reconhecimento de firma em cartórios. Além disso, as pessoas poderão declarar a autenticidade dos documentos e veracidade das informações, ficando sujeitas à responsabilização caso se verifique falsidade na declaração. Repórter Roberto Fragoso. Também será proibido exigir uma nova comprovação de um documento já atestado. Armando Monteiro diz que a mudança vai reduzir os custos tanto para o Estado como para os cidadãos. Nós temos uma herança cultural que nos aponta sempre para a exigência de controles que, ao final, nada acrescentam do ponto de vista do controle efetivo dos procedimentos e impõem custos. O Brasil é o país dos formalismos inúteis, das exigências cartoriais. Portanto, há de se avançar numa agenda de simplificação e desburocratização. Essa é uma agenda de modernização inquestionável. Inicialmente, a proposta previa a desburocratização apenas para o governo federal, mas a relatora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, sugeriu estender a regra para todas as esferas de governo. Ela tirou do projeto a previsão para substituir mecanismos prévios de controle por análises posteriores, para evitar brechas que facilitassem irregularidades. Embora seja certo que por vezes haja iniciativas de controle prévio que são abusivas, parece-nos que não seria adequado afastar totalmente a possibilidade do controle prévio, pois em certas circunstâncias tal controle pode ser benéfico tanto para a administração como para o cidadão. Gleice aceitou ainda 2 sugestões do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, para preservar a segurança em casos especiais. Na venda de veículos, o dono deve estar presente para reconhecer a firma no documento de transferência, o DUT. E a comunicação entre os governos e as pessoas não poderá ser por e-mail ou telefone, quando se tratar de imposição de deveres, penalidades ou restrições de direitos e atividades. Caso não haja pedido para votação desse projeto pelo plenário do Senado, ele seguirá para a Câmara dos Deputados. O Comitê de Política Monetária reduziu a taxa Selic, que caiu de 13% para 12,25% ao ano. O ritmo da redução divide a opinião de senadores. Quem traz os detalhes é o repórter Jorge Cardim. O corte de 0,75% foi a 4ª redução seguida
e levou a Selic ao menor patamar desde março de 2015. A decisão era esperada por economistas e o Copom justificou em nota que levou em conta a queda da inflação para reduzir os juros. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, explicou que a redução gradual da Selic está ligada à recuperação da economia. As bases estão sendo criadas para que os juros possam cair, já estão caindo, para que a inflação possa cair, já está caindo vertiginosamente, para que a geração de emprego possa voltar a ser retomada, para que o consumo possa também voltar a crescer e através dos juros baixos, com certeza absoluta, o consumo vai voltar a crescer. Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, lamentou que a queda da Selic não tenha impacto nos juros cobrados pelos bancos ao consumidor e explicou que a diferença entre a taxa básica de juros e a inflação é muito alta. Requião defendeu um corte expressivo para permitir o crescimento da economia. Uma redução drástica da taxa de juros deveria ser muito maior, porque ele derrubou agora 0,75%, ele não está acompanhando nem a queda real da inflação. O juro brasileiro continua sendo o mais alto do planeta Terra. E esta política está nos levando à paralisação total da nossa economia. Segundo pesquisa do Banco Central, a previsão de especialistas é que a taxa Selic continue em queda e chegue a 9,5% até o final de 2017. O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, criticou reportagem veiculada pelo programa Fantástico da Rede Globo de televisão no último domingo sobre a fosfoetanolamina como suplemento alimentar. Ele denunciou que o médico Drauzio Varela, um dos críticos da chamada pílula do câncer, além de profissional da oncologia, é sócio administrador da DNF, Clínica e Pesquisa. E por isso não tem interesse na cura barata da doença. Na sequência da matéria, Drauzio Varela classificou a venda do suplemento como charlatanismo para explorar pessoas doentes. Para Cassol, o quadro é inaceitável, porque enquanto o governo federal não destina dinheiro para a compra de medicamentos contra o câncer, os grandes laboratórios e clínicas de quimioterapia e radioterapia continuam cobrando milhões de reais para o tratamento da doença. Eu acho que não tem corrupção maior do que essa, em cima da legalidade, em cima da burocracia. Isso é injustiça, eu estou calado. Eu comecei este ano meu mandato e não sou daquele que está toda hora ocupando a tribuna, igual muitos políticos gostam de fazer, mas quando for necessário usar para defender o nosso povo. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu o projeto dele que inclui procedimentos de saúde bucal preventivo e corretivo entre os serviços a serem oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Com atendimento universal e gratuito, o programa de saúde bucal, de acordo com o projeto, não sofrerá cortes orçamentários justamente para manter a sua continuidade ao longo do tempo, disse Humberto Costa. Infelizmente, muitas vezes os governos, ao se alternarem no poder, eles desmobilizam políticas que muitas vezes são extremamente benéficas e que precisam ser de longo prazo. Então, a instituição do programa de saúde bucal vai permitir e vai obrigar, inclusive, a que outros governantes deem continuidade a essas ações. Enquanto muitas localidades se preparam para receber os turistas que aproveitam o feriado do Carnaval para viajar, os destinos da região norte podem se beneficiar com o lançamento de uma campanha pelo Ministério do Turismo. A iniciativa, segundo o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, vai promover as belezas da região muito procuradas no verão amazônico que ocorre no meio do ano. Flecha Ribeiro explicou que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são muito chuvosos na região norte, o que não é o mais indicado para o turismo, especialmente aquele voltado ao ecoturismo. Ele disse ainda que a pasta do turismo vai reservar 20 milhões de reais para essa propaganda. Nós estamos em épocas de chuvas intensas na Amazônia. E o nosso verão ocorre em junho, julho, quando é inverno nas outras regiões. Então há um descasamento dessas estações. E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo pode votar um projeto que estabelece requisitos mínimos para a criação de estâncias no Brasil. O objetivo do projeto é assegurar ao visitante a possibilidade de desfrutar aquilo que é a característica essencial da estância, conforme a sua classificação: hidromineral, climática, turística, balneária ou turística religiosa.
O assunto foi discutido em audiência pública no ano passado e, na ocasião, representantes do setor afirmaram que o projeto não está alinhado com as políticas adotadas pelo Ministério do Turismo. Repórter Gustavo Azevedo. Na visão do senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, é importante continuar o debate para que a lei realmente beneficie o setor. Cada vez mais nós temos que avançar na qualidade da prestação do serviço de turismo. Agora, temos que ficar também de olho para que a regulamentação, os requisitos mínimos não impeçam que pequenos empreendedores atuem no mercado de turismo. Entre os requisitos mínimos exigidos pela proposta para a criação das instâncias está a exigência de atrativos naturais, históricos, artísticos e religiosos, além de condições climáticas e geográficas. De acordo com o senador Gladson Cameli, do PP do Acre, o texto precisa ser alinhado com as necessidades do setor. Nós temos que imediatamente criar mecanismos para expandir o turismo no nosso país, porque nós temos que levantar a economia, dar incentivos para que as pessoas possam conhecer o Brasil melhor. Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Lia Passarinho. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares apresentam iniciativas para fortalecer a segurança. Relator anuncia mudanças que buscam simplificar o sistema tributário. Deputados querem a manutenção de benefícios para idosos e deficientes. Boa noite. Em debate da Câmara sobre a reforma da Previdência, vários deputados da base do governo, além dos da oposição, se manifestaram favoravelmente à retirada das mudanças nos benefícios assistenciais para idosos e pessoas com deficiência carentes. Esse modelo previdenciário é conhecido como benefício de prestação continuada e é repassado para pessoas de renda muito baixa. Ouça mais detalhes na reportagem. Na audiência pública que discutiu o chamado BPC, benefício de prestação continuada, porém, o assessor da Casa Civil, Bruno Bianco, explicou que a ideia é não desestimular as contribuições previdenciárias no sistema geral, já que o BPC não precisa de contribuição. A reforma aumenta a idade de acesso ao benefício de 65 para 70 anos e desvincula o valor do salário mínimo. Para Bianco, são necessárias outras políticas públicas para incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Não pensem que eu estou aqui trazendo um demérito ou mesmo criticando as pessoas que são destinatárias dessa política. Muito pelo contrário. Só que eu trago para mim, em meus estudos, uma premissa importante. Premissa essa que a dignidade da pessoa se traz pelo trabalho. Que eu quero dizer especificamente ao público das pessoas com deficiência. Temos que levar em conta que políticas outras devem ser feitas para que nós consigamos trazer dignidade à pessoa com deficiência. Para que nós busquemos a inclusão no mercado de trabalho. Bianco afirmou que o BPC dobrou em 12 anos, chegando a um gasto anual de 46,5 bilhões de reais em 2016, para 4,4 milhões de pessoas. Mas Isabel Maior, representante do movimento das pessoas com deficiência, disse que o requisito de renda para acesso ao BPC determina que cada membro da família do interessado tem que ganhar no máximo R$ 234,25 mensais, somando todas as rendas e dividido pelo total de pessoas da família. Segundo ela, são R$ 7,80 por dia por pessoa. É sobre essas pessoas que nós estamos colocando a desvinculação do salário mínimo. É sobre essas pessoas que nós estamos querendo corrigir problemas que são previdenciários. Quem recebe o BPC hoje, ele nunca teria tido condições de pagar a Previdência Social no Brasil. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, disse que vai pedir ao governo para que esclareça logo qual é a sua ideia em relação à desvinculação do BPC do mínimo, ou seja, qual será o novo valor. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defendeu a retirada das mudanças da reforma, afirmando que essa é uma discussão que não deveria nem estar acontecendo. Ela e outros deputados protocolaram uma emenda nesse sentido. O deputado
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, concordou com a deputada, mas explicou que uma forma de compensar isso seria revisar as regras previdenciárias para algumas corporações, que são, segundo ele, privilegiadas. Então nós chegamos a situações que algumas carreiras de Estado, para cada pessoa que está trabalhando, tem 2 ou 3 aposentados. E temos algumas na área militar, onde nós chegamos a 30 pessoas na mesma patente aposentada para uma trabalhando por uma nativa. Aqui nós estamos sim discutindo uma questão que é política. Aqui sim é uma questão de política de Estado. E como uma decisão política, está se tratando efetivamente das pessoas menos favorecidas. A comissão especial decidiu aumentar para 13 o total de audiências públicas que serão realizadas, o que deve adiar a apresentação do relatório preliminar do deputado Arthur Oliveira Maia para final de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Previdência. Na avaliação de Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo federal ao Congresso não vai melhorar a vida das pessoas. O parlamentar relata que em Santa Cruz do Sul foi realizado um ato promovido por agricultores contra a proposta. Nilton Tato, do PT de São Paulo, também considera que a proposta de reforma da Previdência é um retrocesso para os direitos sociais que foram conquistados ao longo de anos. Para ele, o texto da proposta também esbarra nos direitos assegurados pela consolidação das leis trabalhistas. Para Bacelar, do PTN da Bahia, a reforma da Previdência vai retirar direitos dos professores ao acabar com a possibilidade de acumular benefícios, nos casos dos docentes que tiverem 2 contratos de trabalho. Segundo ele, a proposta suprime também o direito da categoria aposentadoria especial. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, voltou a afirmar que a reforma da Previdência, proposta pelo governo federal, vai retirar direitos dos trabalhadores. Segundo a deputada, a economia prevista para os próximos 10 anos, com a proposta, equivale a 5 meses de isenção fiscal. O déficit da Previdência e o envelhecimento da população são os argumentos mais fortes do governo para a aprovação da reforma do sistema previdenciário. No entanto, a Associação Nacional de Auditores Fiscais discorda do governo e assegura que o INSS é superavitário. Caetano, do PT baiano, analisou alguns documentos disponibilizados pelos auditores e acredita que a Previdência teve uma sobra de 658 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Para ele, ao invés de uma reforma do sistema, o Congresso deve criar uma CPI da Previdência para investigar o destino desse dinheiro. Foi realizado nesta semana na Câmara um ato público contra as reformas da Previdência e Trabalhista. A manifestação, de acordo com Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi patrocinada pelo Fórum Interinstitucional de Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social. Entidades sindicais e movimentos sociais preparam uma grande mobilização para o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Segundo Luana Costa, do PSB, a Federação da Agricultura do Maranhão apontou distorções na proposta apresentada pelo governo, como a nova idade mínima para se aposentar e o aumento em 10 anos das contribuições. Segundo a deputada no Maranhão, a expectativa de vida é de 70 anos. E para ela, esse dado tem que ser levado em conta ao se debater a longevidade do brasileiro. Luana Costa salienta que é indispensável refletir também sobre as condições de acesso à aposentadoria do setor rural, que vive uma realidade diferente daquela dos centros urbanos. Economia. Dentre as reformas que tramitam no Congresso, Fábio Souza, do PSD goiano, defende urgência na desburocratização do Brasil. Segundo o deputado, a burocracia prejudica a criação de micro e pequenas empresas e impede a expansão das indústrias nacionais, levando a um alto índice de desemprego. O governo estuda editar uma medida provisória para regulamentar a venda de terras nacionais para estrangeiros. Valmir Assunção, do PT baiano, critica a intenção do Poder Executivo, argumentando que o Congresso já delibera sobre o tema desde 2012. Para ele, se o governo tratar o assunto de maneira apressada, pode colocar em risco a soberania nacional.
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o cálculo das indenizações das transmissoras que renovaram antecipadamente as concessões em 2013. A agência estima que precisará ser cobrado dos consumidores, via tarifa de energia, um montante de 62 bilhões de reais ao longo de 8 anos. Segundo Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, esse prejuízo se deve por causa da redução de 20% nas contas de energia promovida pelo governo do PT durante o ano eleitoral de 2014. O deputado informa que o cidadão vai arcar com um aumento de 7% nas contas de energia já neste ano. Para ele, tais decisões justificam a intolerância da população com a classe política. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, parabeniza todos os produtores de maçã do Brasil. Ele avalia que a maçã brasileira é de extrema qualidade e que o controle fitossanitário do país trouxe mais qualidade a todas as frutas que estão livres de doenças. Mauro Pereira também elogia a equipe econômica do governo federal por reduzir a taxa Selic para 12,25%, fazendo com que, segundo ele, a taxa básica de juros atinja o menor valor desde 2015. Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, homenageia os 60 anos da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC. A instituição, segundo o deputado, atua desde 1957 para garantir o desenvolvimento da cultura do cacau no país. No entanto, ele lamenta que a empresa esteja com orçamento e com o número de funcionários reduzidos. O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, divulgou nesta semana os principais pontos da proposta de reforma tributária que ele pretende apresentar na comissão especial que discute o assunto. Rauli é o relator da matéria. São 10 pontos que deverão se transformar em uma minuta de relatório que ele vai submeter ao colegiado após o Carnaval. A minuta vai nortear os debates entre os parlamentares. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. O objetivo da proposta, segundo Rauli, é simplificar o sistema tributário brasileiro, acabando com os principais males dele, como a complexidade, a burocracia e o excesso de renúncias fiscais. Ele defende um sistema mais enxuto que ajude a economia. O objetivo da reforma tributária é colaborar com a reconstrução da economia brasileira. Se esse sistema que nós estamos propondo for vencedor, ou próximo dele, nós vamos crescer igual a China, a 7% a 8% ao ano. Entre os pontos propostos pelo deputado estão a criação de um imposto sobre a movimentação financeira, nos moldes da antiga CPMF. O tributo seria usado exclusivamente para financiar a Previdência Social. Em troca, seriam extintas ou reduzidas as atuais contribuições pagas por patrões e empregados. Rauli propôs também isenção para comida e medicamentos e criação de um imposto sobre valor agregado, ou IVA. O tributo substituiria o ICMS e mais 4 outros impostos e seria destinado aos estados. Para facilitar a aprovação do texto, o relator propôs uma regra de ouro. A carga tributária não seria reduzida para nenhum ente da federação durante uma fase de transição. União, estados e municípios manteriam a sua arrecadação tributária atual nos primeiros 5 anos de vigência da reforma tributária. O deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, elogiou alguns pontos propostos por Rauli. Ele defendeu um calendário para votar o texto na comissão. A gente tem que apenas estabelecer, talvez, um cronograma disso. Eu acho até que a casa vai precisar fazer. Não há como a gente dar um salto adiante se não for capaz de fazermos essa reforma. A comissão especial que discute a reforma tributária voltará a se reunir depois do Carnaval, quando Rauli deverá entregar a minuta de relatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior. Desenvolvimento Regional. 20 municípios do Maranhão, contemplados com equipamentos para os conselhos tutelares desde o ano passado, ainda não receberam nem os materiais e nem as viaturas. A denúncia é de Everton Rocha, do PDT. O congressista relata que os carros só não foram entregues porque o Ministério da Justiça e agora a Secretaria de Direitos Humanos não têm agenda. Léo de Brito, do PT, ressalta que, na contramão do governo federal, o governo do Acre promove o reajuste dos servidores e a reformulação dos planos de carreira. Segundo ele, as vantagens adicionais e gratificações equivalem a um incremento de 124 milhões de reais na folha de pagamento do Estado em 2017.
José Nunes, do PMDB tocantinense, se reuniu com representantes do DENIT para tratar da duplicação da BR-153, que, segundo a deputada, está em péssimas condições, especialmente no trecho de Aliança a Anápolis. A parlamentar cobra a celeridade do governo federal e também da empresa, que irá assumir a concessão da rodovia para resolver esse problema. O mapa do saneamento básico do Instituto Trata Brasil revela que 34 milhões de brasileiros não têm acesso a sistemas de água potável. 100 milhões não têm acesso à rede de esgoto e apenas 42% da rede tem o esgoto tratado. Ao lamentar os dados, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, ressalta que entre as 100 cidades de pior índice de saneamento estão Belém, Ananindeua e Santarém. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, defende o fortalecimento do Pacto Federativo e a garantia de mais recursos para a saúde, especialmente da região do Cariri, no Ceará. O parlamentar alerta que centenas de pessoas aguardam acesso às unidades de saúde em todo o estado. Por isso, Raimundo Gomes de Matos destaca a necessidade de os deputados lutarem, juntamente com os governos estaduais, para garantir recursos para as suas regiões. Saúde. Depois de detectar irregularidades no programa Farmácia Popular, o governo federal alterou algumas regras da ação, argumentando a necessidade de evitar fraudes na venda de medicamentos. Após conversar com representantes do governo, Carmen Zanotto, do PPS catarinense, garante que as mudanças não vão prejudicar a população. Carmen Zanotto explica que as fraudes causaram um prejuízo de 60 milhões de reais aos cofres públicos e estavam relacionadas à venda de remédios que não correspondiam à faixa etária dos pacientes, como, por exemplo, os de hipertensão, vendidos para adolescentes. A intenção do governo, segundo a deputada, é aprimorar o programa aperfeiçoando o controle. Justiça. Capitão Augusto, do PR de São Paulo, apresentou requerimento ao Ministério da Justiça para que sejam fornecidos dados das supostas vítimas do regime militar que estão recebendo indenizações que ele considera milionárias, assim como dos escritórios de advocacia que as representam. Ele informou que está recolhendo assinaturas para a criação de uma CPI que investigue as indenizações. Segurança Pública. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o detento submetido a situação degradante na prisão tem direito à indenização do Estado por danos morais. Ao discordar da decisão, o delegado Edson Moreira, do PR Mineiro, analisa que os criminosos vêm sendo beneficiados pelas leis brasileiras. Para ele, decisões como essa incentivam o crime no país. Para Angelim, do PT do Acre, a crise de segurança pública e penitenciária, que atinge vários estados, está associada à crise financeira. Ele defende mais investimentos no sistema penitenciário nacional, melhores salários e condições de trabalho e avalia que não é razoável apenas aumentar o poder repressivo ou utilizar as Forças Armadas. O parlamentar culpa os governos estadual e federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário por promoverem, segundo ele, uma sanha encarceradora que coloca no mesmo lugar o batedor de carteira e o assassino. Para Angelim, apenas com mais educação o Brasil terá menos penitenciárias. A Câmara aprovou nesta semana projeto que modifica a Lei Maria da Penha e tipifica como crime a divulgação de fotos íntimas na internet. Para João Arruda, do PMDB do Paraná, a lei vai garantir mais proteção para as mulheres que todos os dias sofrem com a publicação de fotos e vídeos no meio virtual. Segundo João Arruda, que é autor do projeto, o texto estabelece que o material exposto precisa ser obtido no âmbito das relações domésticas e terá pena de reclusão de 3 meses a 1 ano, com aumento de 1/3 à metade, se o crime for cometido por motivo torpe ou contra pessoa com deficiência. Tramita na Câmara projeto que transforma todos os recursos apreendidos do tráfico de drogas em incentivo para comunidades terapêuticas. Defensor da proposta, Jones Martins, do PMDB gaúcho, ressalta que essas entidades são responsáveis pela recuperação de muitos dependentes químicos e merecem alguma recompensa do Estado.
Segundo Jones Martins, o governo não tem condições para abrigar e recuperar todos os dependentes químicos do país. Para ele, além do combate ostensivo ao tráfico de drogas, o governo deve incentivar tratamentos para os viciados. Laudívio Carvalho, do Solidariedade de Minas Gerais, destaca que centenas de pessoas foram às ruas em Belo Horizonte pedir a revogação do Estatuto do Desarmamento. O deputado disse estar preocupado com o aumento da violência em todo o país. Segundo ele, a população está com medo e, por isso, defende o porte de armas. Está em análise na Câmara projeto de Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, que obriga a presença de brigadistas em ambientes com aglomerações como shopping centers, supermercados e casas de show. O parlamentar lembra do incêndio que ocorreu há 4 anos na Boate Kiss, em Santa Maria, onde mais de 240 pessoas foram mortas e mais de 600 ficaram gravemente feridas. Educação. Ao destacar artigo do professor Ademar Schmitz, que traz uma extensa e detalhada revisão da literatura científica sobre inovação e empreendedorismo, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, informa que o profissional integra os quadros da Unisul, uma das principais universidades do país. Política. O município de Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais, no Paraná, vai realizar nova eleição para prefeito no dia 2 de abril. Aliel Machado, da Rede, salienta que a população local irá corrigir os equívocos que aconteceram nos últimos anos e colocar a cidade no rumo certo. Rocha, do PSDB do Acre, rebate as críticas feitas pelos petistas ao governo de Michel Temer, afirmando que o Brasil ainda se recupera da gestão dos presidentes Lula e Dilma, que, segundo ele, deixaram o país em uma crise sem precedentes. O deputado lamenta que sejam feitas críticas sem que os parlamentares olhem para trás e percebam seus erros. Rocha atribui as acusações ao resultado das últimas eleições e nega que o patrimônio nacional esteja sendo entregue aos estrangeiros. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. Uma boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.